Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante majoritariamente em ações de busca e apreensão envolvendo alienação fiduciária, aí regidas pelo Decreto-Lei 911 de 1969. Nos vídeos anteriores começamos a tratar sobre questão de ordem de julgamento nos tribunais e a partir desse julgamento a gente falou sobre um procedimento que é o IRDR, que seria ali a incidente de resolução de demandas repetitivas. A gente trabalhou o conceito, o método, peticionamento, enfim, abrangência no geral. E dessa vez a gente vai trabalhar sobre ação rescisória. Enquanto o incidente de resolução de demanda repetitiva ele tem abrangência em inúmeros processos, a ação rescisória ela visa atacar uma decisão que já sofreu com o trânsito em julgado e devendo afetar somente aquela decisão em específico. Então, incidente de demandas repetitivas, nós temos o julgamento afetando somente em inúmeros processos, e ação rescisória afetando somente um processo. Qual o procedimento da ação rescisória? A ação rescisória tem a previsão no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil, e nós temos ali algumas condições da propositura da ação rescisória. Primeiro, verificar que foi preferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção de juízo, proferida, inciso 2, por juiz impedido ou absolutamente incompetente, resultar, veja só, de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, ofender a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, obtiver o autor posteriormente do trânsito julgado prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Depois, por último, for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. A ação rescisória ela tem a possibilidade de ser proposta entre inúmeras situações, inúmeros cenários. Todavia, é muito difícil a gente enquadrar uma ação em uma ação rescisória. Por exemplo, ações envolvendo alienação fiduciária, particularmente eu só vejo remoto cenário em que o banco, de forma dolosa, ele coage o seu cliente, devedor fiduciário, ao não ingresso com recurso, uma não apresentação de defesa. Ainda assim, é muito difícil provar, porque a gente vai ter que, primeiro, convencer o sujeito, o cliente, a ingressar com uma ação, mesmo depois que já sofreu o trânsito em julgado do processo de busca e apreensão, o que, na maioria das vezes, não acontece. Depois, ele falar para ele que ele tem alguns riscos dessa ação rescisória. Haja vista que a não procedência, ou melhor, a improcedência desse processo, ele resulta numa multa em benefício da outra parte, caso essa decisão venha a ser afetar a outra parte. Então, tem legitimidade aí para propor uma ação rescisória as partes envolvidas no processo, terceiro juridicamente interessado e o Ministério Público. Todavia, de novo, a ação rescisória é o tipo de procedimento que, tirando os escritórios que são especializados em ações rescisórias, muito dificilmente aí o escritório de advocacia vai fazer mais de 100 ações rescisórias dessa ao longo da sua vida. Até porque é um procedimento extremamente complicado, complexo e que envolve vários riscos. A forma de peticionamento da ação rescisória é a mesma da petição inicial, da propositura de uma ação, ali disposta no artigo 319 seguintes do Código de Processo Civil, e o pedido lá no final vai ser pelo novo julgamento daquele processo que se visa fazer a rescisão. Além disso, existe uma condição de que depositará a importância de 5% sobre o valor da causa, que será convertida em prol da parte contrária, caso, por unanimidade de votos, seja declarada inadmissível ou improcedente essa ação rescisória. Obviamente, esse depósito ele não se aplica para algumas pessoas, sobretudo para a União, Estado e Distrito Federal, e bem como aqueles que têm obtido a benesse da gratuidade da justiça. Outra coisa, diferente do que algumas pessoas acreditam, a ação rescisória ela não impede a eficácia daquela decisão. Então, vamos supor um processo de busca e apreensão. Você teve um processo de busca e apreensão, eventualmente não se manifestou por culpa do banco, que ele coagiu, não adianta tu recorrer, etc e tal. Tu pegou o teu carro, ele vendeu, ele continua te cobrando. Esse valor da cobrança ele não vai ser simplesmente suspenso porque você ingressou com uma ação rescisória. Só haverá suspensão desse tipo de cobrança caso, numa eventualidade, você ganhe esse tipo de procedimento. E diga-se de passagem, não é o mais simples do mundo de se fazer.
né? A quem que é dirigido essa ação rescisória? Geralmente ao juiz revisor daquela matéria. Então, se você está querendo rever uma decisão que transitou em julgado de primeiro grau, você vai direto para o segundo. E do segundo para o terceiro, né, que seriam os tribunais superiores. E assim sucessivamente. Então, as ações rescisórias geralmente são propostas, né, em juízos superiores àquele que foi dirigido à peça inicial anteriormente proposta. Tá. Existem exceções? Existem, né? Mas só que a gente não está aqui para trabalhar de forma esmiuçada todo esse procedimento e sim, né, falar a sua abrangência, ok? Então, para mais curiosidades sobre a ação rescisória, olhar o artigo 966 a 975 do Código de Processo Civil. O procedimento ele não é tão difícil, todavia, né, o que é mais complexo é realmente enquadrar ali as condições, né, a argumentação que você vai utilizar para reverter, né, aquela decisão que já transitou em julgado. E no meu entendimento, né, por falar em trânsito julgado, a ação rescisória não é um mecanismo de violação da segurança jurídica. Muito pelo contrário, ela visa dar segurança jurídica por meio de um julgamento mais... O tópico do vídeo de hoje foi a ação rescisória, uma leve pincelada sobre esse tipo de procedimento. E uma dica é: não se aventure naquele tipo de procedimento que você não está habituado a trabalhar. Isso pode botar em xeque não só o direito do cliente que já foi, né, cerceado, como também atribuir a ele próprio outros maiores prejuízos. A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.